É bom relembrar a história, né, PVC? É uma história tão bonita do Corinthians, até porque em alguns momentos, pelo menos no momento político do Corinthians, a história não é tão bonita neste momento, né? Quando a gente olha para o que está acontecendo agora nos bastidores, com a política efervescente e a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. Samir, tem novidades nesse sentido? O Conselho ele vai se reunir para retomar a reunião em torno da votação do impeachment do presidente? Sim, Luiz, agora é oficial, né? A convocação foi feita pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thuma Júnior, e a reunião vai acontecer no próximo dia 20. Primeira chamada às 18 horas, segunda chamada às 19 horas, no Parque São Jorge. É bom lembrar que essa convocação que foi feita hoje pelo Thuma vai ser a retomada daquela reunião que foi suspensa. O Augusto conseguiu uma liminar minutos antes dela começar, no fim do ano passado, né, no início de dezembro, dia 2 de dezembro, e agora a reunião vai ser retomada. Os bastidores, né, rapidinho, porque aquela reunião foi uma loucura. A torcida foi lá, protestou, e quando houve, né, a suspensão da reunião, o Augusto foi jogado para o alto, assim, né, os torcedores, né, enfim, vibraram, falavam que era golpe. Não sabemos se teremos o mesmo cenário, muito, né, pelas informações que vazaram na semana passada, matéria do UOL, matéria da Gazeta, que mostrando ali, né, divulgando com exclusividade o depoimento do dono, né, da VaidBet, antiga patrocinadora do Corinthians, do CEO da VaidBet, dizendo que foi ele que procurou o Corinthians, né. Também teve uma entrevista, né, com a pessoa que levou a VaidBet ao Corinthians, que é ligada, né, ao dono da VaidBet, foi um favor que ele pediu, dizendo que tomou bola nas costas do Corinthians na questão da intermediação. Enfim, isso daí acabou esquentando o clima no Corinthians. Claro que a gente não pode condenar e culpar ninguém, apontar o dedo para ninguém, mas depois dessas publicações da semana passada, a diretoria se reuniu 3 vezes, a última ontem à noite. As reuniões estão quentíssimas, né, ríspidas, com discussões, bate-boca, e há uma pressão muito grande, né, para cima, né, do Marcelo Mariano. Né? A cúpula quer a saída do Marcelo Mariano, ele não quer sair, e se for demitido, uma fonte do Corinthians me diz o seguinte: se ele sair, vai sair no estilo Rubão, vai acabar virando oposição, e aí, né, a guerra política do Corinthians vai aumentar ainda mais. Que dia volta a reunião? Dia 20. Dia 20 é segunda-feira. Segunda-feira. Aliás, a gente estava aguardando essa data desde o fim do ano, né? A gente estava tentando buscar as informações para saber quando aconteceria. O Augusto conseguiu prolongar um pouco esse período, mas agora vai acontecer. Ô, Alicia, para você, agora o Augusto está ainda mais pressionado ou talvez esse tempo tenha o ajudado de alguma forma em todo esse processo político? Olha, Luísa, se tem uma coisa que a gente aprendeu no Brasil é que processo de impeachment é majoritariamente político, tem muito menos a ver com fatos e coisas e malfeitos realmente realizados do que com a capacidade política de arregimentar apoio. Então, sem dúvida que a questão dentro de campo pesa a favor do Augusto Melo, né? Um processo de impeachment que tivesse sido realizado no meio do ano passado com o Corinthians, né, à beira do abismo ali, com possivelmente um calendário de 2025 sendo só Campeonato Paulista e Série B, como foi o do Santos no ano passado, a probabilidade do impeachment dele seria maior. Né, agora com o Corinthians, né, na Série A, na Libertadores, na Copa do Brasil, a situação dele se fortalece, mas a gente sabe, como eu falei, que isso depende muito mais da força política que ele for capaz de juntar no clube do que só com os resultados dentro de campo. Então esse timing para ele é um pouco melhor, não à toa ele adiou de todas as maneiras possíveis, mas não acho que garante a permanência dele, até porque a questão financeira continua sendo um grande problema, inclusive as contratações deram certo, mas foram feitas de maneira irresponsável. O clube é cobrado na justiça, tem diversos credores na justiça, né? Só entre ali 3 agentes a gente está falando de centenas de milhões de reais, então teve suas contas bloqueadas, salário atrasado, então do ponto de vista de gestão não há muito o que dizer a favor do Augusto Melo, mas ele vai tentar se agarrar no fato de que pelo menos dentro de campo os resultados apareceram ali no final do ano. Sabe como os resultados, eles fazem muita diferença, eles pesam muito no futebol. Mas eu acho que o que o Samir falou é muito importante.
A gente sabe, o que aconteceu em dezembro tinha muito a ver com o resultado e pode ter ainda na segunda-feira. Mas o fato de você ter o depoimento do CEO da VaidBet pode ser um ingrediente que despolitize um pouco. Não quer dizer que não vai despolitizar. Você tem razão, é politizado, ali você tem razão. Mas tem uma informação que pode ter um peso para a votação do impeachment. Que foram elementos novos que surgiram e de uma versão que, inclusive, contraria a versão dada pelo Corinthians anteriormente e pelo próprio presidente Augusto Melo. Outra coisa, no dia em que foi anunciada a cassação da liminar, ou seja, que podia ser reiniciada a reunião, que será reiniciada na segunda-feira, a oposição tinha convicção absoluta, porque o Romeu Tuma só não é mais o Arthur Lira do Parque São Jorge, porque o Arthur Lira vai deixar de ser presidente da Câmara, né? Só por isso. Mas, como o Romeu Tuma está muito pesado na história do impeachment, esse peso político existe a favor do impeachment. E a oposição tinha convicção absoluta de que o impeachment passaria no Conselho Deliberativo. A pergunta é na Assembleia Geral. Então, tem uma chance concreta, não estou dizendo que irá acontecer, né, Samir? Mas tem uma chance concreta de passar o impeachment no Conselho Deliberativo segunda-feira. E depois a Assembleia Geral vai ter que votar. Vou chamar o break, PVC, e aí o Samir completa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre John Textor. Será que ele está tentando burlar o transfer ban lá no Lyon? A gente já volta 2 minutinhos na TV, estamos de volta. Bom, a gente está agora no YouTube. Samir, diga, Samir, o PVC estava falando com você, né, sobre o quanto esses novos elementos podem acabar pesando nesse processo. A gente tem 2 minutos para voltar. Fez a leitura. O PVC fez a leitura perfeita. No Conselho, a chance é muito grande de passar. Passando no Conselho, aí o Romeu Tuma Júnior vai ter 1 mês para fazer a convocação da Assembleia Geral. E aí os sócios vão decidir, né, nas urnas se o Augusto Melo deixa, né, o cargo em definitivo ou não. É bom lembrar uma coisa, o PVC falou em politizar, e me fez lembrar do último sábado. O Augusto Melo fez algo que nunca aconteceu no clube. Os conselheiros foram convidados, um convite, né, especial, né, para cada conselheiro estar na reapresentação do elenco corintiano. Então, os conselheiros puderam assistir o treino, puderam tirar foto com os jogadores, enfim, faz parte do jogo político, viu, Luísa? Mas hoje eu acho que o Augusto perdeu um pouco mais de força, porque o dono da VaidBet acabou, né, no depoimento dizendo que não houve intermediário, né? Então, ele perde um pouco de força e tenta recuperar isso com essas jogadas políticas, convidando, por exemplo, os conselheiros para irem ao CT Joaquim Grava. O Samir segue de olho nessa história, nossos repórteres também, Lívia Camilo. Então, já vou me despedindo aqui. Samir, brigadão mais uma vez. Grande beijo para você. Forte abraço. Valeu. Valeu. Temos